Bem, amigos, passando por aqui para a gente conversar um pouco, depois de uma ausência de 10 dias, né? Que para mim é enorme, foi enorme. Eu, acostumado sempre estar interagindo com vocês através das redes sociais e de repente foram 10 dias de ausência, né? De silêncio. Esse silêncio foi devido a uma obrigação que eu tive que fazer. Estava com o meu cunhado enfermo e ele foi internado no regional do Agreste, em Caruaru. E confesso que foram dias de lutas, dias de reflexão também, porque a gente aqui no nosso bem-estar, na nossa vida individual, a gente não tem a noção do que é um ambiente hospitalar. Agora, você fica lá ininterruptamente durante 10 dias, não precisa nem um mês, mas 10 dias já dá para você sentir o clima. E foi terrível. Confesso que estar naquele ambiente, com pessoas nos corredores esperando, implorando até um atendimento, pessoas sofrendo com diversos tipos de doenças e enfermidades, alguns desesperançados, querendo apenas um alívio de sua dor, mesmo com a morte à sua frente. E você ter que conviver com essas pessoas num quarto, numa sala, com 10, 15, até 20 pacientes com problemas diferentes, gemidos inexprimíveis, e você está naquele ambiente, isso se torna uma situação quase que deprimente. Se você tinha alguma esperança de ter saúde, de viver, de restaurar, ali você chega ao fim do poço, ao fundo do poço, porque não resta ânimo para você. Diante de você, vizinho de você, pessoas morrendo, e muitas vezes sem ter uma assistência decente. Pessoas que vivem à base de endorfina para aliviar suas dores. Por alguns momentos elas sentem que estão curadas, mas de repente é só um paliativo para que elas não perturbem aqueles que estão ao seu redor. E você vê pessoas se acabando, esperando uma manhã melhor, uma saúde, o mínimo que possa ser, e quando na realidade não existe muitas esperanças de um retorno feliz. O que aconteceu com o meu cunhado? Nós fomos para que resolvêssemos um problema de saúde dele, mas quando chega lá, como se fosse uma máquina que vai escavacando mais doenças, mais doenças. Passamos 10 dias escavacando e averiguando problemas, dificuldades e solução nada. Foi terrível. Em 10 dias, só foi o suficiente para os trâmites legais de estadia, internamento, alimentação e acomodação. Quando isso aconteceu, fomos tentar a restauração daqueles problemas e que causavam mais problemas para a restauração. Muito mais problemas do que o problema que ele chegou. O indivíduo já debilitado, e com a fraqueza enorme quando ele se encontrava, ter que passar dias e dias sem comer, sem se alimentar, para fazer novos exames. Dentro de um ambiente preenchido de bactérias diversas, cada uma mais agressiva do que outra. E de repente você vê que aquela pessoa, ao invés de melhorar a sua situação, estava piorando mais. E eu,
que era apenas acompanhante e já estava sofrendo as consequências. E a qualquer momento eu poderia ser também acometido daquelas bactérias que rodeavam aquele ambiente hostil e tenebroso. Vi muitas pessoas chegarem lá com um problema e sair com 2, 3, 4, 5 adquiridas lá. Um cidadão que era vizinho nosso no leito e que chegou com um problema de diálise para fazer hemodiálise e passados 10 dias com esse problema que estava tendo, ele adquiriu mais uma, que foi a infecção pelo catete, pela a transfusão de sangue. Ele foi acometido de uma infecção e estava se generalizando. Então já não era o problema só da diálise, mas agora era o problema da infecção hospitalar. Ele que deveria receber alta com 8 dias, já eram 10, e agora tinha que passar mais 10 para matar essa bactéria que tinha adquirido no hospital. Sendo que, durante esse tempo, ele vai pegar outras bactérias, porque seu corpo está fragilizado, seu corpo está demente ali, inerte e sujeito a outros tipos de enfermidades. Eu não digo isso pelo meu cunhado, que um problema dele é mais sério. Mas os problemas que ele adquiriu lá, de inanição, quase que esquelético que ele ficou. Porque dos 10 dias que nós ficamos no hospital, ele ficou 8 dias sem se alimentar. Porque ele tinha que fazer exames. E para se fazer exame, ele tinha que ficar em jejum. E cada exame que ele fazia antecedia 2 dias sem se alimentar, sem comer nada de alimentação. Ele já fragilizado, ele estava se tornando quase que um morto-vivo. Quando ele foi, ele ainda se movimentava, mexia com as pernas. Quando ele voltou, já não mexe mais com suas pernas, não consegue ficar sequer sentado. Meu cunhado voltou, mas pior do que foi. E eu voltei com trauma. O trauma de viver em um ambiente totalmente hostil, onde as pessoas não têm o mínimo valor. E todos os procedimentos que são feitos entre eles é tudo no coletivo, nunca no individual. O tratamento deles é como se fosse um por todos e todos por um. Os casos não são diferenciados, mas são todos eles medidos como se fosse uma só pessoa. Tantas vezes eu presenciei profissionais colocando medicação aonde não precisava, mas porque tinha que colocar aquilo ali. E às vezes, quando estava lá, eu perguntava: e essa medicação? É o quê? É tal medicação. Aí depois de olhar na sua prancheta, já muito com sono, 1 hora da manhã, aí dizer: puxa vida, não é aqui não, é nesse leito aqui. E tantas pessoas morrem nessa situação, recebendo uma medicação errada, por cansaço do profissional e por não observação nem um sentimento humano, mas simplesmente de cumprir com o seu papel. Foram dias de terror, dia em que eu passei com meu cunhado no hospital regional do Agreste. Eu não digo que seja só ele, mas eu acredito que em qualquer hospital, mesmo que seja particular, existem esses problemas de menor grau, mas existem. Você entrar com um problema e voltar com 2, 3 a mais. Por isso, meu amigo, valorize o seu pouquinho de saúde que você tem. Eu sempre digo: valorize, cuide-se. Quando estiver surgindo alguma enfermidade, vá ao seu postinho, vá ao seu médico local. Peça a Deus para que nunca seja preciso você ser internado
em um ambiente desse, que é como se fosse o purgatório aqui na Terra. Eu digo isso por experiência própria. Eu vim com traumas. Eu já passei 15 dias hospitalizado. Já passei. Mas 15 dias como paciente é diferente de 15 dias como acompanhante de paciente. Porque o que está paciente, ele está ali submetido às benfeitorias dos seus profissionais ali. E ele está quase que inconsciente. E na ânsia de ser curado, ele aceita tudo. Mas o indivíduo que está de sã saúde está observando todos aqueles tratamentos em coletivo, sem nenhum respeito, sem nenhum sentimento, você começa a dizer quão terrível é aquele ambiente e quão bom é você estar, mesmo com pouca saúde, mas se prevenindo em casa, para não ser preciso chegar num ambiente. Gente, essa experiência de 10 dias no hospital me ensinou muito mais ainda valorizar a vida e a pequena saúde que a gente tem. Eu queria passar esse ensinamento para vocês, meus amigos, e queria dizer que olhem, cuidem bem, para que não seja necessário viver a experiência horrível que eu passei nesses 10 dias. Foram 10 dias de angústia. Pense nisso, analise, reflita e evite o máximo possível chegar a esse ponto de um internamento. Mas previna-se. É muito melhor prevenir do que remediar.